Fala, galerinha do primeiro ano do Fátima, beleza? Aqui, professor Afonso, com vocês mais uma vez para a gente continuar aí o nosso estudo da física nas épocas de pandemia, nas épocas de quarentena. Então, galerinha, a gente terminou praticamente o módulo inicial da apostila e agora está na hora de ir para frente. Então, eu vou postar para vocês, como eu já falei, os gabaritos dos exercícios que eu falei nas aulas anteriores, né? Sempre com uma defasagem para você tentar fazer. E agora a gente começa mais uma coisa, uma matéria nova, lá na página 45 da apostila 2, que é sobre trabalho de uma força. Nessa aula, eu coloquei bastante exemplo próprio que você só vai ter aqui no vídeo, não é da tua apostila. Por que que eu fiz isso? Porque senão a gente acaba queimando todos os exercícios da apostila e aí você fica ali sem ter onde treinar. Então, vai ter vários exemplos aqui nessa matéria que você vai ter que pausar, vai ter que ler o enunciado com calma para entender, para fazer, tá bom? Para ser mais interessante, eu até sugiro que vocês façam o seguinte: quando chegar nos exemplos, pausa o vídeo, anota o enunciado para depois ver a resolução, tá? Que isso dá muito resultado. Eu faço isso com outras turmas e dá super certo. Então, vamos lá, sem enrolar mais, bora para frente. Bom, trabalho de uma força. Mas antes, vamos lembrar o que é força. Força é aquilo capaz de deformar um corpo ou gerar uma aceleração sobre ele. Então, tá ali o nosso corpinho sofrendo a ação de uma força. Pode ser deformado, pode ser acelerado, tá? Lembrando que acelerar serve para, se ele está parado, entrar em movimento, ou se ele está em movimento, entrar em repouso, ou só variar a velocidade. Tudo isso serve como aceleração. E foi! Nossa, muito tosco. Bora. Fiquei até com vergonha agora. Trabalho de uma força paralela ao deslocamento. Então, o lance é o seguinte. Imagina que você tem um plano, né, uma superfície, e um corpo ali. Quando esse cara se desloca paralelo, tá? Quando ele se desloca lá, o deslocamento dele é paralelo ao plano e a força também é paralela ao plano, você vai ter uma força gerando um deslocamento, tá? E quando isso acontece, a gente fala que o trabalho é direto o produto da força pelo deslocamento. Trabalho a gente representa por aquela letra grega que está ali, a letra grega tal. Então, tal é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se a força for paralela ao deslocamento, tá? Cuidado com isso. Então, uma giradinha aqui para fazer uma graça e vamos embora. Vamos lá, uma legendinha só para você não se perder. F é a força, newtons, D é o deslocamento, em metros. E tal é o trabalho. Tau, T de tatu, A de Afonso e U de urubu, tá? Isso que é essa letra grega aí. No sistema internacional, como eu já falei, a força é em newtons, deslocamento em metros, e o trabalho, então, fica esperto, vai ser medido em joules, tá? Então, essa é a unidade do trabalho, tem que ser joule para o sistema internacional. Nós temos alguns tipos de trabalho que a gente tem que ficar esperto. O primeiro trabalho é o trabalho motor, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, e o trabalho é um valor, né, um número positivo. Esse trabalho motor, ele vai ser o trabalho que ajuda no deslocamento, tá? Então, o cara está andando, vem a força e ainda empurra um pouco mais ele. Então, vai ajudar o deslocamento, vai ajudar ele a se mexer. Quando isso acontece, o trabalho é maior do que zero e é chamado de trabalho motor, que seria esse caso aqui, ó. A força está indo para o mesmo lado do deslocamento, tá? Então, esse cara fez um trabalho motor. E a gente tem um outro trabalho que é chamado de trabalho resistente. Esse cara acontece quando a força, né, tem a mesma direção, só que sentidos contrários, ou seja, a força é contra. É como fosse a força do freio, que você está andando de carro, você pisa no freio, a força do freio é contra o deslocamento do carro. Então, nesse caso, o trabalho vai ser negativo, vai ser menor do que zero. Então, seria mais ou menos como o nosso homem forte ali tentando segurar o caminhão. O deslocamento do caminhão é para a direita e a força do cara é para a esquerda. Então ele está resistindo. O trabalho dele é de resistência. É um trabalho resistente. Está ali o deslocamento.
Então, olha só, uma bonequinha escrota só para você acordar e vamos já dar um exemplo, né? Foi aquilo que eu te falei. Vamos ver qual é, vamos ver como é que funciona isso daí. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons, então a força vale 20, ele falou módulo para não entregar se ela é a favor ou contra o deslocamento, mas depois ele fala. E ela foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então agora você dá aquela pausa, copia o enunciado, tira os dados para a gente resolver. O que você tem que tomar cuidado aqui? Está bem simples. Você tem o deslocamento de 5 metros, que é o D, a força 20 newtons, já está ali certo, e ela é a favor do movimento. Então, é só jogar direto na equaçãozinha. Então, vamos lá. Para fazer um H, só o super fortão ali, empurrando a cômoda para a direita. O meu deslocamento, a minha trajetória, também é para a direita. Então, a força é a favor da trajetória. Está ali a força, está ali o deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, vai ser 20 vezes 5, 100 joules positivo, porque é a favor do movimento. Esse trabalho é um trabalho motor. Valeu? O outro exemplo, ó, de novo, você vai dar um pause, vai copiar o enunciado e depois a gente vai resolver, tá? Então, bora. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons com a mesma direção dessa rampa, mas em sentido contrário da descida. Como o carro desce ou continua descendo por 8 metros, determine o trabalho realizado. Gente, aqui você tem a força, tem o deslocamento, tá bem simples. Só que o cara tá te dando um monte de pista de que o trabalho é negativo. O homem tenta deter a descida do carro, força contrária à descida, tá? Então, vamos resolver. Tá ali o cara segurando o carro, então o carro é para baixo, a força dele é para cima. O que a gente tem? O deslocamento é para baixo, portanto a força é contrária ao deslocamento, formando 180 graus. Resolvendo então, força é 100, deslocamento é 8. Trabalho é força vezes deslocamento, só que é contrário ao movimento, portanto é negativo, é um trabalho resistente. Então vai ficar menos 100 vezes 8, que vai dar para nós um trabalho de menos 800 joules, beleza? Essa é a diferença, viu? Não tem segredo, é tranquilinho, vamos conseguir ver isso daí bem de boa e passar para frente. Ah, eu tinha colocado um efeito para girar, eu esqueci disso. Já girou? Então agora vai. Bom, e se a força não for paralela ao deslocamento, gente? Se a força tiver um ângulo com o deslocamento, aí é mais ou menos isso daqui, ó. Você tá vendo? O deslocamento é na horizontal e a força está fazendo um ângulo. Gente, vou falar para o seu negócio. Põe na cabeça, escute. Se a força forma um ângulo, o que muda? Você usa o ângulo na conta. Simples assim. Então, a força não é paralela, ela formou um ângulo, tá? Deslocamento está aqui. O que a gente vai fazer? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno por quê? Ah, porque a força tá, o ângulo tá coladinho ali com a força. Ou se você usar ali cosseno, o que é cosseno? Cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você montar um triângulozinho, como a gente já fez lá com vetores, você vai ver o porquê desse cosseno. Mas, meu, tá ali o ângulo, ângulo coladinho, trabalha força vezes deslocamento vezes o cosseno. Qual que é a manha, como é que você usa? Se o problema não te dá o ângulo, você faz força vezes distância, sem o ângulo. Se o problema te dá o ângulo, com o ângulo, cosseno do ângulo. Tá? Sacou? Com o ângulo no problema, força vezes distância, cosseno do ângulo. E aí você calcula. Ah, de novo eu pus efeito para girar e tinha esquecido. Beleza, quando aparece a Annabelle, a gente sabe que está na hora de dar um exemplo, então você vai dar aquela pausa marota no vídeo e anotar o enunciado. Fala para você o seguinte: durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, com o chão. Direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então,
Ó, a força faz 60 com o chão. Então isso é importante. Bora. Vamos lá, vamos resolver esse negócio. Então você tem o chão aqui e o cara fazendo uma força formando 60 graus com o chão, tá vendo? O ângulo tá ali. Gente, o problema tá com o ângulo. Com o ângulo, tá? Então, ó, fez a força, nosso super fortão, inclusive ele tem uma perna que tá meio quebrada, que o joelho tá dobrando para trás, mas tudo bem. Deslocamento para a direita. Trabalho, força, deslocamento com o ângulo. Tá? Vou até girar o negócio aqui para ver se entra na tua cabeça. E aí fica força 200, deslocamento 10 metros e o ângulo é 60. 200 vezes 10, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, 200 vezes 10 vezes meio. Então, o trabalho vai ser de 1000 joules. Mesmo a força estando inclinada, ela está no sentido, está ajudando o deslocamento. Por isso que o trabalho é positivo, tá? Se ele fosse contra, um pouquinho virando para trás, daí seria negativo. Não é o caso. Observação, e se a força formar 90 graus com o deslocamento? Isso aqui, para você que não entendeu, o cara está andando na horizontal para a direita e a força está para cima. Nesse caso, o trabalho é zero, o trabalho é nulo. Por um motivo bem simples, cosseno de 90 é zero. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero vai dar zero. Então, se a força, anota isso no post-it, na apostila, na parede do quarto, no banheiro, não sei onde é que você está vendo essa aula. Se a força forma 90 graus com o deslocamento, você vai ter um trabalho nulo, beleza? Tá ali o deslocamento. E aqui falando de novo que o trabalho da força do cara segurando o caixote é nulo. A força para cima, para frente tem. Então, ele aplica, né, o homem aplica, ele realiza um esforço físico, mas o trabalho da força é zero. Trabalho da força-peso é um caso particular e muito importante de trabalho. Então, eu vou mudar algumas coisas só. Eu vou colocar um corpo na subida. Olha que o peso é para baixo, tá? Vou fazer uma graça de novo ali, ó. Ó, de novo, ó. O peso sempre para baixo, ele está subindo. Então, você tem uma altura que ele está andando. O trabalho vai ser menos força vezes distância. Não, Afonso, está errado, não tem força nem distância. Opa. Peso é uma força, altura é uma distância. Então, só para diferenciar, eu chamei de peso a força e de altura a distância. Como o peso aponta para baixo e o cara está subindo, a força-peso está contra o movimento. Então, o trabalho é negativo. Na subida, o trabalho da força-peso é resistente. Já na descida, você é esperto, imagina o que está acontecendo. O carinha vai fazer isso aqui, ó. Tibum, caiu. Então, o que, que acontece? Ele veio dessa altura aqui, o trabalho vai ser mais peso vezes altura. Por que mais? Porque o peso é para baixo e ele foi para baixo. Na subida, o trabalho é negativo. Na descida, o trabalho do peso é positivo. E aqui uma coisa que é bem importante que engana a galera. Eu tenho 3 situações de trajetórias de um cara saindo de uma altura e chegando até o chão. Trajetória 1, que é reta vertical, 2, que é uma parábola, 3, que é uma parábola muito maior. Então eu tenho essas 3 trajetórias aí. Bom, então vamos continuar. Talvez eu me perca um pouquinho porque eu tive que dar um pause aqui, porque eu fui atender meus filhos, mas o importante é, eu tenho 3 trajetórias aqui para o cara fazer, a 1, a 2 e a 3. Repare que a altura é a mesma, tá? É a mesma altura. Então, o que, que acontece? O trabalho feito pelo peso nas 3 trajetórias é o mesmo, na 1, na 2 e a 3. Por quê? Trabalho é peso vezes altura. É o mesmo corpo, é o mesmo peso, é a mesma altura. Então, vai ser a mesma coisa, o mesmo trabalho. Ou seja, o trabalho da força-peso depende só da altura, não depende da trajetória. Ah, mas não teve um trabalho maior na 3? Então, você teve uma outra força na 3 que jogou o cara para frente. Mas eu não quero saber dessa outra força, quero saber só do peso. Então, do peso vai ser o mesmo nas 3. Ah, o trabalho total pensando na outra força. Na terceira trajetória seria maior. Mas nesse caso, do peso não depende da trajetória. Se é o mesmo corpo com a mesma massa e a mesma altura, independente da trajetória, o trabalho também vai ser o mesmo, beleza? E quando aparece a Annabelle, é a hora de você treinar. Então, vamos dar um pause e vamos ver o que acontece. Anota o enunciado e segue.
Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até uma altura de 2 metros e em seguida o abaixa até uma altura de 1,5 m. Opa! Opa! Em relação ao solo, determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, ou CG, eu sei que é seja, pela força-peso. Então é o trabalho do peso, tá? Vamos lá? Tá errado a animação, mas agora foi. Resolvendo. Então, o que eu tenho? O corpo primeiro sobe 2 metros. Então, contra a gravidade, você vai ter ele subindo 2 metros. E depois ele desce até 1,5 m de altura do solo, tá? Que é essa distância verdinha aqui que me interessa. Bom, você teve 2 movimentos, né? Mas ele quer no total. Então, o que vai acontecer? Se a gente pensar em relação ao chão, a diferença de altura do começo para o final é só de 1,5 m. Ah, mas ele subiu 2, depois... Não interessa. O que me interessa é que ele estava no chão, subiu, depois desceu e parou no 1,5 m. Então, a altura é 1,5 m, a massa é 5, gravidade é 10. Trabalho do peso, né, vai ser menos, porque ele está a 1,5 m acima, então ele subiu 1,5 m, como a gente viu no slide anterior. Se ficou em dúvida, volta ali. Então, vai ficar menos peso vezes altura. Então, menos mgh, massa do cara é 5, gravidade é 10 e, né, a altura é 1,5 m. Então, o trabalho dele deu menos 75 joules. Lembra, o que te interessa é onde ele estava no início e aonde ele parou. Então, do chão até o final, ele subiu 1,5 m. Ah, mas ele foi 2 e voltou. Azar. O que me interessa é o começo e o fim, tá? Fica esperto com isso. Então, vamos lá. Agora treinar mais um pouco. Esse é da tua apostila, então pega a apostila lá, página 52, o exercício 5, beleza? Um operário ergue uma carga de 50 kg de massa, trazendo-a do chão até uma altura de 6 metros, sacou? Ele está erguendo ela, de onde ele se encontra. Para essa tarefa, o operário utiliza um moitão. Ah, o que é isso? Um aparelho com uma roldana fixa e outra móvel, tá? Então é uma associação de roldanas, esse termo, é só para falar que tem roldana. Desprezando a inércia das roldanas, sempre vai, e do cabo, sempre vai, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que o trabalho realizado, e aí ele fala pelo peso, pela força do cara e por aí vai. Então, vamos entender o que está acontecendo, vamos resolver essa encrenca aí. Então, só deixando bem claro, eu tenho a massa de 50 kg e a altura de 6, tá? Vamos resolver. Então tá ali, ó, trabalho da força-peso é peso vezes altura. Então, o peso é massa vezes gravidade. Massa do cara é 50 que ele está erguendo, gravidade é 10, o peso dá 500. Joga de novo no trabalho. 500 vezes 6, que é a altura. Vai me dar um trabalho da peso, trabalho de P, igual a 3.000 joules. Só que cuidado agora. O trabalho é 3.000 em módulo, mas ele está erguendo esse cara. Ele está indo contra a gravidade. Então, se ele está subindo, o trabalho é resistente, é contra o sentido do peso. Então, esse trabalho vai ser de menos 3.000 joules, que está na letra B. Então, toma muito cuidado com esse detalhe, tá? Se ele pedisse o módulo do trabalho, seria, por exemplo, 3.000. Mas ele quer o trabalho, então você tem que levar em conta que ele está indo contra o peso, ele está erguendo o negócio, então vai ser negativo. Letra B de bola, beleza? Sossegadinho, né? Então, agora põe a mão na massa, se vira, faz alguma coisa. Página 51, 52 e 53, tudo dá para você fazer, né? Então, agora põe a mão na massa, se vira, faz alguma coisa. Páginas 51, 52 e 53, tudo dá para você fazer. Vai fazendo, a gente vai ter um tempo aí pela frente. Logo na sequência, fica de olho lá no Drive que eu vou colocar para vocês as respostas. E qualquer dúvida, tem as assistências, estamos aí à disposição, a gente conversa. Mas lembre, faz a tua parte, tá? Não adianta jogar toda a responsa para nós, senão na volta você vai ficar mais perdidinho que borboleta em ventania, sei lá. Beleza? Gurizada, continuem se cuidando. Beijo para vocês. Logo, logo vai melhorar e a gente vai poder se falar de novo, valeu? Então, cuida da saúde até lá, pra gente não ter nenhuma surpresa e pra tudo dar certo. Beijo pra vocês, se cuidem, boa semana, é nóis. Fui!